Este homem de 32 anos é responsável pelo maior massacre a tiros da história. Ele parecia um nazista desses de filme. O que em sua personalidade o levou a realizar esta chacina? Ele foi até um dos homens que tinham caído e atirou na cabeça dele. Especialistas internacionais tentam montar o perfil psicológico de Anders Behring Breivik. Ele virou um caçador. Todos correram e gritaram. Nós reconstituímos passo a passo, da bomba ao tiroteio, a trajetória de 3 horas do assassino que deixou 77 mortos Foi um massacre sangrento. e muitas outras pessoas gravemente feridas. The aim of such attacks is to spread fear and panic. Psicólogos examinam seus motivos Ele é um matador de crianças. e especialistas em terrorismo analisam sua filosofia distorcida. Se aconteceu na Noruega, pode acontecer em qualquer lugar. Em Oslo, na tarde de 22 de julho, um assassino desconhecido realiza o primeiro de 2 atentados que abalariam o mundo. Às 13h30 da tarde, uma bomba enorme explode no centro da cidade. A devastação é total. 8 pessoas são mortas e várias feridas. Prédios ficam em ruínas. Eu achei que fosse Al-Qaeda. A explosão é tão forte que estoura janelas em um raio de 1 quilômetro, enchendo a área de fumaça e cobrindo as ruas com destroços. Havia muitos mortos, prédios destruídos. Foi a pior coisa que eu já vi. O ataque em Oslo foi devastador, mas foi também uma distração. O assassino desconhecido já está a caminho de seu segundo alvo. Ele identifica a pequena ilha de Utoya, 40 quilômetros ao norte de Oslo. Utoya fica no lago Tirisfield. Ela tem 10 hectares, o equivalente a cerca de 15 campos de futebol. Os pinheiros cobrem a ilha. Há clareiras no centro e 7 prédios baixos, incluindo uma escola abandonada, uma chácara e um celeiro. Também há um acampamento e cerca de 600 pessoas na ilha, aproveitando um bucólico retiro de verão. É um lugar lindo, com árvores, pedras. É bem bucólico. Passei todos os verões lá, desde os 16 ou 17 anos. Foi o lugar onde me apaixonei, onde discutíamos os problemas do mundo e como resolvê-los. Era simplesmente incrível. Enquanto Nicoline, Adrian e o resto de seus amigos relaxam, o assassino solitário se aproxima da ilha em um barco carregado de armamento pesado. Um colega viu um policial chegando e 5 ou 6 pessoas se aproximaram daquele homem. Então, ele puxou uma arma e atirou em todos que estavam ali. Da queima-roupa, na verdade. O assassino escolheu o lugar perfeito para o massacre. A margem do lago fica a 500 metros. Suas vítimas não têm como fugir. Quando o atirador se aproximou, era só uma questão de como a gente gostaria de morrer. Se era melhor levar um tiro ou se afogar. E eu pensei, eu prefiro me afogar. Mas o atirador não tem pressa, perseguindo e fazendo o maior número de vítimas possível por 90 minutos. Foi um massacre. Ele foi calmo, lento e brutal. Quando a polícia chegou, a ilha estava coberta de corpos, 69 ao todo. O assassino se rende imediatamente. Mas quem é ele? Anders Behring Breivik, nascido em 13 de fevereiro de 1979 em Londres e criado em Oslo. Filho de um diplomata e produto de um lar desfeito com meios irmãos. Sua criação parecia tranquila e normal. Nada que pudesse indicar um grave distúrbio de personalidade.
É possível rotulá-lo de diversas maneiras. Eu creio que ele seja um narcisista, alguém paranoico, uma pessoa que busca a atenção desesperadamente. Ele quer simplesmente chamar a atenção para si. O planejamento começa em maio, 82 dias antes dos ataques. Breivik se muda para uma fazenda remota, próxima à cidade de Asta, 165 quilômetros ao norte de Oslo. A casa alugada será sua base de operações. Ele está escrevendo um manifesto desconexo de 1.500 páginas que intitula Declaração Europeia de Independência. São os fundamentos de sua campanha de terror implacável para uma Europa sem muçulmanos. O professor Wilson é um psicólogo criminal e ex-diretor de penitenciária. O manifesto de 1.500 páginas é separado em 3 livros e afirma que a Europa foi tomada pela imigração, especialmente pelos imigrantes muçulmanos. Breivik é bastante islamofóbico, xenófobo e racista. Ele quer resgatar, na visão dele, a Europa para os cristãos. Breivik passou os últimos 3 anos escrevendo seu manifesto. Ele se divide em 3 partes: autobiografia, discurso político e manual de terrorismo. Em muitos sentidos, esta é a forma como Breivik se comunica com o mundo. Para ele, o manifesto, usando outra analogia, é seu Mein Kampf. Breivik aluga a casa de fazenda porque precisa de um lugar calmo para terminar o manifesto, esconder seu arsenal e construir uma bomba. Ele não levanta suspeitas. Era um cara normal, educado e tranquilo, como a maioria dos noruegueses. Ele pesquisa ingredientes para a bomba na internet e depois sai para comprar os materiais necessários. Charles Shoebridge é um ex-agente de inteligência da polícia e do exército. Para fabricar o artefato, que pode utilizar mais de 1 tonelada de explosivos, ele precisaria de muito material. Por exemplo, fertilizante e outros ingredientes. E também de instalações para misturá-los nas quantidades corretas. A premeditação e planejamento de Breivik ficam muito claros em seu manifesto. Ele escreve: "Continuo em busca de métodos para purificar a bomba. O fracasso não é uma opção." O IRA produziu bombas dessa forma por décadas. Em 21 de julho, Breivik está pronto. Ele deixa sua van na fazenda e parte para um último reconhecimento. À 1h30 da tarde, ele volta de táxi para os preparativos finais. Quando eu cheguei à fazenda, eu vi uma van e ela estava parada na frente, desse jeito. E talvez a bomba estivesse no carro, porque ele parecia bem pesado. Os preparativos estão feitos. A bomba está completa. É o momento que Breivik esperava. O ato final de sua missão. Anders Breivik, um paranoico obsessivo de extrema-direita, está prestes a se tornar um assassino, alcançando a fama por meio de bombas e balas. É quando Breivik começa a ver a concretização do seu martírio. Ele sabe que está dando passos que vão levar a uma conclusão específica, sobre a qual ele pensou muito e que ele planeja há muito tempo. São 10 da manhã do dia dos ataques. Ele liga o computador pela última vez e publica um vídeo anti-islâmico no YouTube. Ele também publica uma série de fotos bizarras de si mesmo. Uma usando seu uniforme oficial de cavaleiro templário completo com medalhas. E outra usando o traje dos maçons livres. E uma terceira usando um uniforme de guerra biológica, aparentemente envenenando a ponta de um projétil. Finalmente, uma foto vestido como um cavalheiro norueguês. Ele escreve em seu diário: "Temos que estar bonitos para as câmeras."
Temos muitos elementos narcisistas. Os mais óbvios são as suas roupas. Breivik deixou muitas fotos de uniforme, vestido como um maçom, carregando armas. A forma como as fotos foram tiradas também denota narcisismo. Ele diz no manifesto: contrate um maquiador profissional antes de tirar sua foto. Ele diz: eu sei que soa meio gay, mas aplique um pouco de maquiagem antes de tirar sua foto. Pouco antes do almoço, Anders Breivik assina seu manifesto usando uma versão inglesa de seu nome, Andrew Berwick. Para ele, enviar um manifesto deve ter sido a culminação de sua pesquisa. É o início da próxima fase de sua campanha. Ele envia o documento para quase 6.000 pessoas que considera possíveis seguidores e deixa a fazenda para embarcar em sua missão sangrenta. Seu destino é Oslo. Seu objetivo, um massacre. Breivik parte com sua carga mortal para o sul após 3 anos de planejamento. Tudo o que aconteceu, incluindo o planejamento, a busca por materiais, a construção do artefato e o ataque em si, pode ser realizado por uma só pessoa, com habilidade e motivação suficientes e com tempo livre também. No manifesto, Breivik faz uma descrição detalhada de si mesmo. Um ex-caixa de banco de 32 anos, inteligente e motivado. Ele alega ter sido um empreendedor milionário em uma vida passada. Na realidade, ele é um recluso com poucos amigos. É um fisiculturista, usuário de esteroides e fanático por armas, que se descreve como um cruzado de extrema-direita, um oficial sênior dos Cavaleiros Templários e o terror do Islã. Sua missão: limpar a Noruega e a Europa de todos os muçulmanos e punir os políticos que encorajam o multiculturalismo. Matthew Goodwin é um especialista em grupos políticos e terroristas de extrema-direita. Em vez de atacar comunidades muçulmanas, ele se concentrou na próxima geração de líderes da esquerda. Por isso, ele foi à ilha de Utoya, onde os futuros líderes do Partido Trabalhista se reuniam. Mas antes, ele parte para Oslo. A viagem de sua fazenda à capital leva 2 horas. Uma jornada de 165 quilômetros. É uma típica tarde de sexta em Oslo. As pessoas fazem compras e trabalham aguardando o fim de semana. Uma delas é Johan Thunberg, que caminha pelo centro da cidade. É uma cidade pequena, onde todos se consideram seguros. Parece o lugar mais seguro da Terra. Mas o terror está prestes a começar. Breivik estaciona sua van lotada de explosivos caseiros em frente a prédios do governo, bem no centro da cidade. O destino está traçado. Johan Thunberg testemunha a explosão e capta estas imagens explosivas. Eu liguei minha câmera e o prédio do governo estava totalmente destruído. Havia pessoas deitadas na rua. Algumas estavam surdas, com sangue em toda parte. Gente em choque. Foi terrível. A bomba feita de fertilizante e combustível causa enorme devastação. Eu fui de pessoa em pessoa, checando o pulso para ver se estavam vivas. Algumas não estavam mais. Então, eu partia para o corpo seguinte. 8 pessoas são mortas na explosão letal e muitas outras ficam gravemente feridas. As imagens do 11 de setembro em Nova York vieram imediatamente à minha cabeça e eu pensei, o terrorismo chegou a nós. Esta é a Noruega, uma sociedade liberal, aberta e tolerante, nada acostumada com atos de terror. Mas este também é um ato de distração. Quando todos os recursos são desviados para a explosão de uma bomba, cometemos um grande erro, especialmente na área dos ataques da Al-Qaeda, em que atentados múltiplos são frequentes. Então, se todas as ambulâncias e viaturas forem para o mesmo prédio, nós ficamos vulneráveis a outro atentado.
Enquanto Oslo treme, Anders Breivik já está um passo à frente. Ele chama um táxi e parte para seu segundo alvo. Utoya é uma ilha de apenas 10 mil metros quadrados em um lago 40 quilômetros ao norte de Oslo. Seu táxi percorre a margem leste do lago e para perto de um pequeno dique. Lá ele aluga um barco para ir até Utoya. Pouco antes das 5, usando o uniforme da polícia e carregando suas armas, ele cruza o canal de 500 metros até o pier da ilha. Em Utoya estão cerca de 600 jovens membros do Partido Trabalhista, incluindo o barman de 21 anos Adrian Prakon, Vegard Grosli Vennesland, de Oslo, e Nicoline Bergsti, de 21 anos, que chegou à ilha naquela manhã. Eles acabam de ouvir sobre o atentado em Oslo. Todos estavam confusos, ligando para os amigos, se abraçando uns aos outros e chorando. A última coisa que disseram na reunião foi que Utoya com certeza devia ser o lugar mais seguro e o melhor lugar para se estar naquela hora. Alguém ligou para os pais e eles disseram: que bom que você está na ilha, porque aí é seguro e não temos que nos preocupar. Mas estão errados. Breivik já está em um barco indo em direção à ilha. Ele estava usando o uniforme da polícia. Como ele veio andando, muito calmo, eu achei que era um bom sinal. Mas ele estava muito armado. Eu achei aquilo estranho. Mas pelo menos era um policial. Ele se disfarçou deliberadamente usando um uniforme policial. Então, claramente, ele planejou usar o uniforme para ganhar a confiança das pessoas cujas vidas ele ia tirar. Após atracar seu barco na ponta leste da ilha, Breivik parte para o prédio principal, onde atira em sua primeira vítima quase imediatamente. Então, ele caminha calmamente até o refeitório, onde a maioria das pessoas se reuniu após ouvir as notícias sobre a bomba. Ele pede que se aproximem e abre fogo. Eu ouvi gritos e vi as pessoas correndo. Vi algumas caírem ao correr porque tinham levado tiros nas costas. Ele foi até um dos homens que tinham caído no chão e atirou na cabeça dele. Então, ele foi até um outro e também atirou na cabeça dele. As pessoas vieram para o acampamento correndo e gritando, dizendo que tinha gente baleada e um cara armado. Falavam pra gente abaixar a cabeça. Eu achei que tudo aquilo era só uma brincadeira. Mas não era. Breivik iniciou uma matança. Ele caminha pelo acampamento no meio da ilha, procurando por vítimas e alvejando uma a uma. Quando ele deixa uma bomba em frente a um prédio do governo, existe uma distância psicológica entre as pessoas que morrem como resultado da explosão e Breivik. Mas quando Breivik está atirando nas pessoas naquela ilha, ele está vendo seus rostos. Ele foi extremamente calmo. Ele andava na direção de alguém e atirava. Andava na direção de outro e atirava. Olhava em volta, achava outra pessoa e atirava. Muito calmo. Ele parecia um nazista desses de filme de guerra. Ele tinha o cabelo loiro, penteado para trás e aquele olhar especial no rosto. Como uma pedra. O cinegrafista de TV Marius Arnesen está em um helicóptero pairando sobre a ilha. Ele foi enviado para investigar relatos de um tiroteio. Eu olhei para a água e vi que havia muita gente nadando em todas as direções. Depois eu vi os barcos e fiquei preocupado. Eu comecei a achar que havia algo de muito errado lá embaixo. Com sua arma automática, Breivik atira em todos que encontra. Os que não estão no acampamento começam a se espalhar para as bordas da ilha, escondendo-se na floresta, atrás de rochas ou sob rochedos na costa. Todos correram pelo acampamento. E eu me escondi atrás de uma barraca grande, só para ver o que estava acontecendo. Eu atravessei uma pequena floresta e achei uma cabana, onde eu me escondi com mais 40 pessoas.
As pessoas deitaram umas em cima das outras para que o assassino não pudesse enxergá-las a partir da trilha onde ele estava. Mas havia gente demais lá. Breivik continua perseguindo suas presas, procurando e atirando. Ele se tornou um caçador. Ele se tornou um exército de um homem só. Um soldado cumprindo suas ordens. Ele devia estar se sentindo muito poderoso, como se sua missão fosse exterminar, na visão dele, matar o maior número possível de jovens. Eu me escondi em um dos quartos, embaixo da cama. Eu fiquei escondido e rezei. Foi um massacre sangrento. Ele estava tão calmo, tão relaxado, tão controlado que era óbvio que ele tinha planejado aquilo há muito tempo. Com o testemunho dos sobreviventes, é possível mapear toda a trajetória do massacre de Breivik. Ele chega ao Pier Leste pouco após as 5 da tarde e mata sua primeira vítima 30 segundos depois. Então, ele segue a trilha principal até o refeitório. É onde a maioria dos estudantes está reunida após ouvir as notícias sobre a bomba em Oslo. E este é o início da chacina. As pessoas entram em pânico e procuram abrigo no acampamento. É onde Adrian testemunha seu primeiro assassinato a sangue frio. Ele andou até uma barraca, abriu, olhou dentro e atirou. E eu vi a barraca ficar vermelha por dentro. Alguns tentam se proteger dentro dos poucos prédios da ilha, como Vegard, que se esconde na antiga escola. Eu mandei uma mensagem para casa. Minhas últimas palavras foram: obrigado por tudo. Eu amo vocês. Muitos tentam se abrigar na floresta, enquanto um grupo, incluindo Nicolin, parte para a costa oeste, onde se agacham sob um rochedo, escondido no ponto mais alto da ilha. O rochedo ficava a alguns metros da trilha. Nós ouvimos alguém trocar o pente ou recarregar as balas de uma arma. Era como se desse para ouvir o nosso coração batendo. Era muito forte. E todo mundo tentou prender a respiração e não falar nada. Então, acredita-se que Breivik deu meia volta em direção ao pier. Foi onde as câmeras o filmaram, observando vários corpos nas águas rasas. Foi muito pior do que a gente vê nos filmes. Mas quando você está fugindo numa ilha, a única saída é pela água, é pular na água. E foi o que fizemos. Eles tentam escapar a nado, mas Breivik os enxerga. Ele apontou a metralhadora para mim. Eu vi que ele apontou diretamente para mim e vi o olhar gelado dele, aquele olhar assassino, aquele olhar dizendo que eu ia morrer. Então eu gritei o mais alto que pude e implorei: por favor, não atire em mim. Por favor, não faça isso. E por algum motivo ele não atirou. Ele se virou para as pessoas que já estavam na água, disparou algumas vezes contra elas e gritou: hoje é o dia em que vocês vão morrer. Eu vou matar todos vocês. Adrian é uma das figuras indistintas nesta imagem, observando enquanto o outro amigo pede misericórdia a Breivik. Eu ouvi suas botas se aproximando. 2 metros, 1 metro, e ele chegou em mim. Eu ouvi recarregar, e eu soube que era o fim. Adrian leva um tiro no ombro. A polícia ainda está a meia hora da ilha. São quase 6 da tarde na ilha de Utoya. Anders Breivik, a figura em pé nesta imagem, executa seu plano de massacre há mais de 1 hora.
Em Oslo, os serviços de emergência lidam com o maior ataque terrorista do país desde a Segunda Guerra Mundial. Os múltiplos ataques de Breivik testam os limites dos serviços de emergência. Psicólogos criminais estão construindo o perfil de um narcisista solitário. Alguém com visões anti-islâmicas violentas. Ele passou 3 anos planejando seu ataque terrorista letal. Em seu manifesto, ele divide a missão em 4 estágios distintos. Primeiro, ele forja identidades falsas para arrecadar e gastar 140 mil euros em sua operação terrorista. Depois, ele compra todos os equipamentos e materiais necessários ao longo do maior período possível para evitar suspeitas. Ele não gasta mais de 1 semana preparando as bombas e a munição, minimizando o risco de ser pego em flagrante. Finalmente, a execução. Aqui, ele adiciona um recado para si mesmo. Boa sorte e mostre para eles. E é o que ele faz. A essa altura, Anders Breivik já está caçando e matando suas vítimas aterrorizadas há quase 90 minutos. O professor Jeremy Coit, um psiquiatra forense, acredita que Breivik não demonstra sinais externos de insanidade. Temos que examinar a eficiência mortal de tudo o que ele fez. Não há evidência de que ele perdeu o controle, de que ele estava alterado em termos de consumir drogas, ou apresentar mania, ou exibir um estado mental deteriorado. Ele é um homem que manteve o controle total. No decorrer do massacre, temos relatos de que ele passou a mostrar satisfação, alegações de que ele comemorava quando matava as pessoas. Mas, no geral, isso não é um indício de que ele estava perdendo o controle de si mesmo. Tudo estava transcorrendo perfeitamente. Tudo aconteceu como planejado. Finalmente, às 6h25 da tarde, os agentes da Polícia Antiterrorismo de Oslo chegam à ilha em 2 grupos de 5. Uma equipe parte para o norte da ilha, outra para o sul. De repente, eu ouvi gritos diferentes. Eu olhei e vi 3 policiais vindo com metralhadoras. E eu lembrei que o terrorista também era um policial. Então nós pensamos, meu Deus, o resto chegou. Estão vindo nos matar. Então nós jogamos pedras, choramos e gritamos. Mas logo percebemos, quando eles começaram a tratar nossos ferimentos, que eles eram policiais de verdade. E que todos estavam lá para nos ajudar. Eu ouvi pessoas gritando lá fora, dando ordens. Vai, vai! Esse tipo de coisa. Eu não lembro exatamente o que elas disseram, mas foi reconfortante saber que eu podia esperar eles entrarem. Foi um momento de alívio extremo. Ainda mais quando eles chegaram ao quarto onde eu estava e concluíram que só havia 2 civis ali. Então eles pediram para a gente sair, e aí eu voltei à sala de estar e vi meus 35 colegas. E nenhum deles estava morto. Quando a polícia encontra Breivik, ele já havia largado as armas. Ele se rende pacificamente. Etter hvert så kom vi over I mer skogsterreng, og brått foran oss så står gjerningsmannen med hendene hevet høyt over hodet. A rendição calma de Breivik parece diferenciá-lo de outros assassinos em massa. Homens como Thomas Hamilton, que em 1996 matou a tiros 16 crianças e sua professora em Dublin e cometeu suicídio. Ou Eric Harris e Dylan Klebold, que realizaram o massacre de Columbine em 1999. Eles também tiraram as próprias vidas. O mais interessante sobre Breivik, enquanto assassino em massa, é que ele não tira a própria vida. E creio que ele não faz isso porque pretende levar sua guerra adiante,
combatendo em diversas frentes. A guerra dele não seria travada apenas com balas e bombas. Era uma guerra que seria travada com palavras, após sua prisão. Ele quer passar por um julgamento. Ele quer uma plataforma pública para justificar seu comportamento. Com Breivik preso, a polícia vasculha a ilha em busca de outros atiradores e começa a atender os feridos e os que conseguiram se esconder. Muitos foram baleados e estão em agonia. Sob uma garoa leve, com a luz caindo, barco após barco levam as vítimas traumatizadas e ensanguentadas da ilha para a margem do lago. Os sobreviventes estão com frio e em estado de choque. Só agora a escala do terrível ataque torna-se clara. Há corpos por toda parte. 69 no total. A maioria dos sobreviventes conseguiu escapar escondendo-se nos prédios da ilha. Apesar da água gelada, alguns tentam fugir nadando e são resgatados por barcos locais. Tínhamos passado 2 horas em silêncio, mas todo mundo queria gritar e chorar. E quando fomos resgatados, todo mundo pôde pôr os sentimentos para fora, ligar para os pais e ficar histérico. Um garoto pegou minha mão e disse, "Obrigado, obrigado", olhando para mim. Alguns estavam mostrando gratidão. Outros colocaram a cabeça entre as mãos e eu nem vi os seus rostos. Mas todos estavam molhados e com frio, tremendo desse jeito. Outros barcos circundam a ilha, filmando e procurando sobreviventes entre as vítimas nas margens. Eu me lembro das pessoas caídas. Pareciam casacos vazios, mas hoje eu sei que eram jovens mortos na margem, espalhados por toda parte. Agora, Breivik está sob custódia em Oslo e faz sua primeira declaração por meio de um advogado. Has he shown any remorse or any regret for what he did? He said it was necessary to start a war here in Europe and throughout the Western world. So he's sorry that it was necessary, but it was necessary, he says. Seu advogado diz que ele parece racional, mas e quanto à sua sanidade mental? His whole case is indicated he's insane. But does he say he's not insane? That he's insane. But does he say, have you asked him, are you insane? He's in a war, and he says that the rest of the world, and especially the Western world, don't understand his point of view. But in 60 years' time, we all will understand him. Pelo que viu, o professor Wilson acredita que Breivik tem um transtorno clássico de personalidade. Breivik não ouve vozes ou tem visões. Então temos que analisar o transtorno de personalidade que motiva seu comportamento. Talvez estejamos lidando com um transtorno de personalidade do grupo B, uma pessoa narcisista que pensa em termos de preto e branco. E, claramente, alguém capaz de fazer um gesto grandioso para que todos parem e prestem atenção nele. Talvez a chave para o pensamento de Breivik esteja em seus escritos online, especialmente em sua obsessão pelos cavaleiros templários da Idade Média. Matthew Feldman é um especialista em política de extrema-direita. Um dos elementos fundamentais da extrema-direita é seu fascínio pelos mitos. Neste caso, o mito do chamado choque de civilizações que remonta às cruzadas 1000 anos atrás. Porque os cavaleiros templários tiveram um papel importante nas cruzadas. Ele via a ideia de se apresentar como um cavaleiro templário, quase como um portal para um mundo de fantasia. Mas, ao mesmo tempo, isso reflete uma longa tradição dentro da subcultura de extrema-direita.
De qualquer forma, é assim que ele parece se enxergar, como um cruzado. Ele se descreve como um cristão cultural, e acho que um termo mais adequado seria cristianismo cruzadista, da mesma forma que falamos de islamismo jihadista. Seria uma doutrina política que se manifesta através da fé religiosa. É meio-dia de segunda-feira. Breivik é levado ao fórum principal de Oslo para sua primeira audiência. Centenas de pessoas se reúnem em frente, tentando vislumbrar o assassino. O mundo observa. O juiz decide que a audiência será fechada. Uma declaração de Breivik é lida. Any person with a conscience cannot allow its country to be colonized by Muslims. End of quote. A discussão é sobre a compatibilidade cultural dos muçulmanos, segundo a extrema-direita. Eles alegam que os muçulmanos são incompatíveis com valores europeus, que eles minam os direitos das mulheres, que eles minam os direitos da comunidade homossexual, que eles minam o estilo de vida, os valores e as próprias nações europeias. Este é o primeiro vislumbre de Breivik desde os atentados. Ele sai do tribunal. Um homem que ainda se recusa a admitir que cometeu um crime e que parece estar calmo, talvez até orgulhoso de seus atos. A questão mais importante é: teria Breivik, como ele afirma, agido sozinho? Em um único dia, um homem produziu sua versão do 11 de setembro, com 77 mortos. Um ataque terrorista em escala muito menor. Mas em termos de impacto sobre a população da Noruega, igualmente chocante e incompreensível. Alô? Alô? 8 pessoas mortas por uma gigantesca bomba de fertilizante e combustível no centro da capital Oslo. Alô? Alô? E o massacre a tiros de 69 pessoas desarmadas que aproveitavam um retiro de verão político em uma linda ilha. Tudo isso obra de uma mente perturbada. A mente de Anders Breivik. O próprio Breivik quer ser o inimigo público número 1 e parece estar gostando da fama. Ao deixar o tribunal de Oslo apenas 72 horas após realizar os massacres, não há sinal de remorso. A satisfação devia ser enorme. Ele cumpriu seu objetivo. O país inteiro é afetado pelo desastre. A tragédia faz surgirem buquês de flores e altares improvisados. We will not be intimidated or threatened by these attacks. The aim of such attacks is to spread fear and panic. We will not let that happen. Eu gostaria de citar um dos nossos colegas. Ele disse: se uma pessoa pode criar tanto ódio, imagine quanto amor todos nós podemos compartilhar. Ele pode ser mais violento do que nós, mas nossas ideias são melhores. São elas que vão prevalecer e nós é que vamos vencer. Após sua aparição no tribunal, os juízes revelam 2 fatos importantes da audiência fechada. O primeiro é que Breivik havia chamado a atenção dos serviços de segurança em março de 2011 ao tentar comprar produtos químicos da Polônia via internet. E também revelam que ele falou sobre 2 outras células, levantando a possibilidade de novos ataques. Se aconteceu na Noruega, pode acontecer em qualquer lugar. Breivik demonstra orgulho de sua ligação com grupos de extrema-direita britânicos, expressando admiração especial pela Liga de Defesa Inglesa, um grupo militante anti-islâmico.
Há evidências fortes de que Breivik admirava grupos como a Liga de Defesa Inglesa. Se não em termos ideológicos, sem dúvida em termos estratégicos. A ideia de operar fora do sistema eleitoral com um estilo de política mais provocativo e beligerante. Breivik expôs suas crenças políticas em seu manifesto de 1.500 páginas, explorando todos os aspectos da sociedade moderna, da religião e das relações raciais, e o enviou para mais de 6.000 pessoas. Ele queria ser útil a grupos da extrema-direita europeia. Ele não estava apenas explicando o que havia de errado com o mundo, na sua opinião, mas também deixando um plano detalhado para possíveis sucessores ou imitadores. É um documento que busca explicar por que ele vai agir da forma que pretende agir, mas que também contém muitos plágios de outras fontes de extrema-direita. Uma destas fontes é Unabomber Ted Kaczynski, que enviou diversas bombas pelo correio nos Estados Unidos ao longo de 20 anos, matando 3 pessoas e ferindo outras 23. Catherine Newman é especialista em mentes criminosas. Tanto Kaczynski quanto Breivik viam a si mesmos como líderes de uma revolução. Eles achavam que o mundo estava indo na direção errada, no caso de Kaczynski por causa da tecnologia, no caso de Breivik por causa da imigração e da diversidade racial. Mas os dois viam a si mesmos como a pessoa que ia impedir tudo isso através de um ato violento. Para outros, ele tem mais em comum com o terrorista de Oklahoma, Timothy McVeigh, que passou a ser cultuado pela extrema-direita. Um dos paralelos traçados pelos comentaristas com Timothy McVeigh é não apenas a escolha da arma, no caso da bomba, como a natureza indiscriminada do alvo, com a intenção de matar quem quer que estivesse lá. Ainda assim, no coração da tragédia resta o verdadeiro enigma sobre a condição humana e a crueldade das pessoas. Temos que encarar Breivik como um assassino em massa, como alguém que cometeu atos abomináveis, e tratá-lo como um criminoso. Não podemos inflar sua fama, nem transformá-lo em algum tipo de mártir. O impacto mais imediato é sobre as famílias das vítimas e sobre o próprio povo norueguês. Os que sobreviveram para chorar. Qual é a pior coisa que alguém pode fazer? Talvez matar os filhos de uma pessoa e deixá-la viva para sofrer. Eu mal acredito que testemunhei a execução de todos aqueles jovens, civis inocentes, que estavam num acampamento para discutir política e se divertir. É inacreditável. Eu só quero acordar desse pesadelo, mas é impossível. Temos que seguir em frente e começar em algum momento a viver normalmente outra vez. Agora, a ilha de Utoya é conhecida como um lugar onde vidas jovens encontraram um fim trágico, mas também um lugar onde suas crenças e ideais serão lembrados e talvez perpetuados. O acampamento do ano que vem vai ser o maior. Vamos retomar aquele lugar. Versão brasileira, Vox Mundi.